Olá, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça contigo hoje e para todos sempre. Nessa jornada de 30 dias de como salvar o seu casamento com suor, lágrimas e o desfrutar das maravilhas de Deus. Bem, amados irmãos, estamos aqui hoje no meio dessa jornada e louvamos a Deus. Por isso, eu rogo para que o Senhor encha a sua boca de alegria e sua língua de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Amados irmãos, mais do que nunca, tratar sobre esse assunto vai nos proteger e blindar contra as ameaças das frustrações dentro do próprio casamento. As frustrações que são fonte, de muita tristeza no casamento, distanciamento, falta de comunicação entre o casal, falta de amor entre os filhos. Por isso, hoje, guiado pelo Espírito Santo, resolvi trazer 3 fontes de frustrações causadas pelos filhos. Uma vez conhecendo essas fontes, espero que você possa blindar o seu casamento, bem como conhecer uma resposta biblicamente orientada para lidar com esses desafios. Me perguntam, pastor, uma das motivações de você fazer essa série de mensagens é para que o pessoal vá lhe conhecer na igreja? Amados irmãos, isso não tem nem nada a ver com a questão de fazer que os irmãos participem de alguma comunidade de fé e presencialmente, né? Quero dizer para você que mesmo distante, em outro estado, em outro país, você pode se sentir amado sim. Coloca aí nos comentários, me chama no particular aí, uma mensagem. Me segue lá no Instagram também. E lá no Instagram tem um local de mensagem, você pode mandar um direct para mim e você vai se sentir acolhido e eu vou estar orando por você, independente da localização geográfica. A grande motivação de estarmos aqui, amados irmãos, é por causa da minha própria jornada de vida, que fez com que eu despertasse para entregar à humanidade, isso mesmo, aos irmãos e amigos, aquilo que o Senhor tem feito em mim, apesar das minhas fraquezas. E deixar registrado para os meus filhos, Mateus, Caleb e Sara, ensinamentos para que eles possam vencer no Senhor, no casamento também. Então, assim, é muito importante você participar desse evento, dessa comunidade, não só para você, mas para que você possa abençoar a próxima geração, abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos. Então, curte, comente, compartilhe com esses, porque eu sempre falo que o desafio no mundo, ele requer o transbordar de uma família biblicamente orientada, santa e temente a Deus. Bem, amados irmãos, hoje vamos falar dessas 3 fontes de frustrações que abalam o casamento. E essas fontes são ali os filhos e como lidar com isso. Primeiro, antes de mais nada, quando vamos falar sobre o cuidado dos filhos, o ensinar um caminho dos filhos, um versículo nos salta os olhos, porque ele é repetido várias vezes dentro da comunidade cristã. Infelizmente, da mesma maneira que é repetido esse versículo, é repetido também um ensino, no mínimo equivocado. Então eu peço para que você abra ou acesse sua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 22. Isso mesmo, Provérbios capítulo 22, o verso 6. Acesse aí sua Bíblia. Já posta em mãos aí do acesso, bem como aí com a Bíblia aberta. Observe a leitura, e eu vou fazer uma leitura do verso 1 até chegar ao verso 6, para que a gente possa ter uma noção aí de todo o contexto. Diz assim, Provérbios capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa.
O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigosos. Quem dá valor à vida se afasta deles. Aí agora sim, um versículo muito conhecido por todos nós. Ensina o seu filho no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Abaixe sua cabeça, vamos orar para dar início à nossa exposição. Senhor, nosso Deus e amado Pai, quero te agradecer pelo desafio que o Senhor tem colocado diante de nós, que é o matrimônio, e dentro do matrimônio a criação de filhos. Senhor, restaura as nossas expectativas, abre o nosso entendimento, e que possamos ser usados como a tua boca, como fala a tua palavra em Deuteronômio. Que possamos refletir a tua glória e que os nossos filhos possam firmar no Evangelho ou serem alcançados pela tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro, amados irmãos, a cor hoje da minha camisa é a preta, e para quem está acompanhando desde o início, quando você percebe essa cor, significa que eu vou falar um pouco de redirecionar sentimentos e frustrações. Isso mesmo. Falar de filhos é desafiador, porque, amados irmãos, não há um ser que amamos tanto, não há um ser que queremos tanto proteger quanto os nossos próprios filhos. Então, a minha solidariedade a todos os irmãos que estão passando por grandes desafios com seus filhos, né, e estão extremamente frustrados com eles. Eu quero dizer que o Senhor vai mudar essa situação, porque Ele sempre tem uma nova história, e hoje, no poder do Espírito Santo, vamos compreender um pouco o que é que o Senhor quer de nós para nos posicionarmos diante desse desafio com os nossos filhos. Então, minha solidariedade, meu amor, meu carinho, e dizer do fundo do meu coração, estamos juntos nessa jornada. Como eu sempre falo, Deus não morreu por um ser, Ele morreu por nós. Ou seja, é uma comunidade santa caminhando, se protegendo, se alimentando dele, e um ao outro sendo parte desse corpo de Cristo, vivendo para consolidar, bem como para ser enviado com toda a esperança que o Senhor tem para nós um futuro melhor e glorioso. Sabe por quê? Porque essa tribulação leve e momentânea não se equipara ao que Deus tem preparado para nós na eternidade. Podemos passar aqui 10 anos, 20, 40 anos, né, sofrendo com alguns desafios ou frustrações, mas uma coisa é certa, está separado para nós 10 milhões, 10 bilhões vezes 10 bilhões, infinitos anos na presença do Senhor, com alegria na congregação dos justos. Então, enche seu coração de esperança neste dia. Amados irmãos, o versículo que acabamos de tratar, ele nos encoraja, né, a ensinar os nossos filhos. Principalmente eu quero que você foque aí no versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Eu quero trazer para os irmãos o primeiro equívoco que muitos pastores e amigos acabam trazendo desse versículo, dizendo que esse ensino é um ensino que conduz o filho a ser salvo e a ser uma nova criatura, né? A ser amado do Senhor por toda a eternidade. E muitas vezes há muitos casais cristãos que veem seus filhos na fase adulta recusarem de uma maneira obstinada a fé dos seus pais, uma fé cristã. E a primeira coisa que podemos perceber quando olhamos para esse versículo e vemos nossos filhos distantes do evangelho e da fé é a culpa. Poxa, eu não eduquei meus filhos o suficiente, e aí ele se afastou do caminho que devia andar. Eu quero primeiro colocar diante do seu coração, tire essa culpa no nome de Jesus do seu coração. Esse versículo aqui não trata de um ensino para a salvação. Na verdade, ele está inserido, e é por isso que eu li todo o início até chegar a esse versículo, mas todo o capítulo 22 está inserido em condutas sociais. E se você ensinar o seu filho algumas condutas sociais, eles se beneficiarão dessas condutas e, normalmente, vão manter-se no caminho porque eles terão o próprio benefício. Por exemplo, quando olhamos já no primeiro capítulo,
em que diz que a boa reputação vale mais que grandes riquezas, se você ensina isso ao seu filho e ele começa a praticar, ele já vai perceber o benefício de ter um bom nome na praça. Eu não falo um bom nome, a questão de pegar empréstimos, né? Não ser visto como um mal pagador. Não, mas ser uma pessoa extremamente relevante na sociedade. E aí todos nós sabemos que quanto mais relevância você tem na sociedade e todos te conhecem, isso é mais do que ouro e prata, porque além do benefício econômico, você terá o prazer de ser visto pela sociedade como alguém que vive uma vocação divina. Porque independente do credo, ser alguém fora da curva na sociedade, com bom nome, além de ultrapassar a riqueza, ele é estimado, né? O seu conselho, ele é compreendido e aceito. Então há uma motivação. Então, uma vez que seu filho experimenta isso, ao observarmos o capítulo 6, ele não vai se desviar, porque ele vai continuar nesta caminhada de posicionamentos, o qual ele terá benefícios, né? Mais aqui do que econômicos, né? Outra coisa que vemos aqui que o Senhor fez tanto o pobre como o rico. Veja, parece uma coisa simples entender isso, mas muitos pais que ensinam isso para os seus filhos, eles percebem que não importa o meu ponto de partida, mas aonde eu quero chegar. E o mesmo Deus que fez crescer um menino num lar rico e um menino num lar pobre, capacitou os dois com condições, porque são a imagem e semelhança de Cristo, a construírem o seu caminho. Então, mais do que nunca, amada irmã ou irmão, não se culpe, porque você está vendo o seu filho num caminho e aí está longe da igreja, ele é um menino agora que não quer saber de uma prática virtuosa, não ora mais, despreza, né, os ensinamentos espirituais. Não coloque isso na sua conta. Quero dizer para você que se o versículo de ensine o teu filho no caminho que deve andar, mesmo que seja velho, não se desviará, isso tem a ver com condutas sociais. E a criança não vai se desviar porque ela vai ser beneficiada. E você sabe, assim como vimos lá nos 5 pecados que estavam presentes lá no Éden, uma das coisas que faz o homem se mover é o ego. Então imagine alguém que absorve um princípio social e se beneficia dele. Ele vai continuar, porque aquela posição é extremamente confortável e prazerosa. Certo? Então, se desvincule. E aqui eu vou fazer algo diferente. Vou orar por você, já para que Deus possa tirar essa culpa, para que nas próximas etapas agora desse vídeo, você veja 3 fontes de frustrações e procurem aqui no Senhor restaurar e se blindar e ficar motivado para continuar lutando. Senhor nosso Deus e Pai, ao longo de anos, vemos pessoas usando esse versículo para massacrar, para questionar a fé de homens e mulheres, colocando na conta dos pais o desvio de conduta espiritual dos filhos. Mas agora, ó Deus, suplicamos a tua libertação, que possamos nos aproximar de ti, na confiança que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus derramar misericórdia. Suplicamos, ó Deus, restaura-nos diante desse desafio. Guarda-nos, nos purifica, nos sara, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amados irmãos, agora sim, quero trazer para vocês 3 grandes fontes aí de frustrações e tem como a causa os filhos, né? A primeira delas é muito fácil percebermos, é o que tratamos já no capítulo 22, verso 6. É a frustração de ver o seu filho escolhendo uma declaração de fé totalmente diferente da sua. E eu quero dizer para você que essa escolha depende de cada um. Cada um se apresentará diante de Deus. Por mais que você ensine as verdades espirituais a alguém, por mais que você invista numa pedagogia ou numa abordagem fácil, por mais que você coloque ele na escola dominical,
por mais que você coloque ele integrado dentro de um ambiente cristão, devemos entender que cada criança tem uma jornada própria. Cada criança tem um chamado especial. Cada criança terá os seus desafios e, diante dos seus desafios, uma escolha a realizar. Cada criança é chamada por Deus para viver para o seu louvor. E cada criança será responsabilizada, criança, adulto ou adolescente, pelas escolhas que fizerem. Porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ou seja, não tem como. Por mais que você deposite no seu filho, né, todas as grandes expectativas que ele cresça no Evangelho, que ele escolha essa fé, devemos entender que, antes de mais nada, essa fé é derramada de Deus. É um dom do próprio Deus fazer-nos acreditar nele. Pela graça sois salvos mediante a fé. Lembra? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se entendemos que a fé que salva o homem é um dom de Deus, e todo dom de Deus desce do céu, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, como o nosso irmão Tiago declara em sua carta, devemos entender que uma escolha pelo Senhor é uma escolha produzida por Ele mesmo. Por isso, diante desse desafio, acesse sua Bíblia aí em Romanos capítulo 14, do verso 12 a 13. Romanos 14, verso 12 a 13. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Perceba, amados irmãos, esse versículo está dentro de um contexto em que há uma discussão dentro da igreja, um irmão julgando o outro, qual seria a maneira mais santa de se comportar. Aqui devemos entender que cada escolha que cada escolha realizada pelo ser humano, ele é responsável por essa escolha. Então, pastor, o que cabe a mim? O que cabe a mim é não acrescentar mais coisas que venham a tropeçar a sua vida, levar a sua vida a um maior tropeço. Por que eu digo isso? Imagine um filho que não quer mais a igreja, né? Ele chegou e disse: pai, estou com 18 anos, eu não quero mais ir à igreja, eu vou morar fora de casa e não quero mais isso para mim. Em vez de você olhar para ele com um amor e chegar a dizer assim: filho, você será responsável pela sua escolha. Mas eu quero dizer que nesta casa você terá sempre um pai que vai te amar incondicionalmente. E o que você precisar de mim, filho, estarei aqui. E uma coisa é certa, eu continuarei orando por você. Ah, amados irmãos, que diferença, hein? Agora, muitas vezes, quando o filho se declara numa fé totalmente oposta, olhamos para eles com um ar de julgamento e dizendo: você vai para o inferno. Não apareça mais aqui, seu cabra, disso ou daquilo. Ou seja, trazendo para o nosso filho, enchendo o nosso filho de ira, ao ponto de fazer com que ele realize um tropeço em cima de outro tropeço. Então, diante de uma escolha divergente daquilo que temos para o nosso filho em relação às coisas de Deus, devemos continuar orando por ele, devemos continuar ensinando com sabedoria e não sendo mais uma causa de escândalo para que provoque mais um tropeço. Os irmãos percebem isso quando entendemos que cada criança terá a sua jornada, que cada adulto fará as suas escolhas e que de Deus não se zomba? Não há como eu fazer escolhas pelos meus filhos no que tange a salvação? Isso mesmo. O que cabe a mim é o que vou mostrar mais embaixo, o que devo fazer. Mas uma coisa é certa, e espero que você já descanse no Senhor. O versículo que diz em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que é: ensine a seu filho o caminho que deve andar, quando mesmo que seja velho não se desviar dele, não se aplica a escolhas de salvação, de caminhos para a eternidade. Se aplica a condutas morais na sociedade, nas quais ele terá o próprio benefício. Diante de uma escolha que o nosso filho faz, que é totalmente contrária
as coisas de Deus, devemos continuar orando por ele e não ser mais um tropeço na vida deles. Não quero amenizar, amados irmãos, a dor daqueles que percebem os seus filhos na fase adulta escolherem caminhos tão perversos. Eu me lembro de uma vez num congresso aqui em Recife, de aconselhamento, um pastor que veio de fora, ele começou a falar sobre aconselhamento bíblico, aconselhar os filhos, e um dos seus filhos, né, ele deixou o evangelho, um dos seus filhos, e foi para um caminho de escolhas tão distantes do que a Bíblia orienta, ao ponto de ligar para o pai e dizer o seu caminho perverso, de escolhas dentro da área da sexualidade, e dentre outras. Me lembro que quando o pai estava contando desse único filho que tinha abandonado completamente o evangelho, agora veja, ele era o filho de um pastor na área de aconselhamento bíblico para a família. Veja o impacto disso. E ele estava ensinando a pastores, né, sobre como aconselhar filhos. Mas ele tinha visto dentro de casa um filho que fez uma escolha totalmente diferente dos demais filhos, dos 5 outros. Mas aquele homem, quando foi falar do filho, ele começou a chorar no meio da palestra. E lembro, foi uma coisa que me impressionou muito, o reverendo Vitor Ximenes, que é pastor na igreja presbiteriana em Boa Viagem, se levantou da plateia e abraçou aquele pastor durante a sua palestra. Que prova de amor, amados. Ou seja, que prova de amor e que coração aberto, sem medo de revelar fraquezas. Ou seja, por mais que meu filho seja responsável, eu sofro com isso. E muitas vezes me pego sofrendo. É isso que o pastor falou. E diante disso, não houve um olhar de julgamento, mas um pastor o abraçou para dizer que estava ali para sofrer junto e orar junto. Então, amada irmã, não quero amenizar o sofrimento, mas uma coisa é certa, que a tempestade pode durar a noite, mas a alegria virá pela manhã. Continue firme e esperançosa, porque o Senhor há de fazer algo novo nas vossas vidas, em nome de Jesus. Bem, amados irmãos, dando continuidade, uma outra fonte de frustração dentro de casa é a comunicação entre pais e filhos. Uma dificuldade enorme, principalmente de diferenças de gerações. E hoje que temos gerações que antigamente precisavam de 30 anos para ter uma distinção entre uma geração e outra. Hoje fazemos distinção de 10 anos, né? Por exemplo, a turma milênio, aqueles que se formaram nos anos 90, né? Uma turma nova agora, de 2000, mas já estamos em 2022, uma turma que nem tinha acesso à internet de escada, você entende? Eles já entraram no mundo dos smartphones, a velocidade sempre é alta, a internet, eles acham que estão em todos os lugares. Eu lembro da minha filha de 3 anos, ela fala, papai, o celular está sem internet. Como se tivesse algum problema no celular, porque ele disse, papai, a internet está em todo lugar. Nós sabemos que nascemos na década de 80, por exemplo, que era um esforço tremendo para entrar na internet por meio da linha de telefone de escada, onde passávamos ali 50 KB. Hoje navegamos a gigas de velocidade. Veja que é a mesma. Se temos uma diferença enorme de meios de comunicação, não poderíamos negligenciar essa área. Muitos pais contam que não tem como acessar mais o coração dos filhos, porque não há mais um diálogo aberto. E perderam a esperança. Eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia, que traz princípios milenares, e acima de tudo, não são princípios que até aqui deram certo. São princípios que dizem que durarão por toda a eternidade, porque tudo passará, mas esta palavra não passará. Diante disso, você pode se apegar, então pastor, eu tenho que me plugar, fazer o meu perfil no Twitter,
Ah, então eu tenho que começar agora a entrar no TikTok. Calma, calma, calma. Antes de mais nada, você deve entender os princípios da boa comunicação. E quando olhamos à luz da Bíblia, percebemos que a palavra, a comunicação, é algo divino. O próprio Deus forma todas as coisas pela palavra. Esta palavra se encarna e habita entre nós e vimos a sua glória. Essa própria palavra é Deus. E nele há a plenitude de Deus. Se entendermos, amados irmãos, que as nossas palavras conduzem muito do nosso próprio ser, traríamos um pouco mais de cuidado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Percebam, amados irmãos. A comunicação é o meu coração tocando no outro. Isso é muito sério. Não são palavras jogadas ao vento, não são energias jogadas ao vento, não. São conexões espirituais. São conexões bioquímicas. Quantos estudos mostram sobre essa interação quando há uma boa conversa no ambiente? A própria Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Percebam? Não é um hábito que forma outro ou destrói outro. A Bíblia diz que já na conversa há uma construção de um hábito, seja ele ruim ou bom. O próprio Paulo disse que quando foi ter convosco, ele foi ter convosco com o poder de Deus por meio do quê? Da pregação da palavra. Diante disso, devemos ter um cuidado enorme com aquilo que estamos dizendo para os nossos filhos, bem como a forma. Porque a nossa palavra deve ser temperada com sal e deve trazer sabor e preservar a boa comunicação. Dando uma pouca pincelada sobre esse assunto, porque ao longo desses 30 anos vamos abordar num vídeo específico sobre comunicação, como deve ser minha abordagem com meu filho para evitar dores nessa área. Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Acesse aí, Provérbios capítulo 15, do verso 1 até o verso 4. Acessou? Certo. Então, observe a leitura do texto sagrado, Provérbios capítulo 15. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e observam tanto os maus como os bons. A palavra suave são árvore de vida, mas a língua enganosa engana o espírito. Amados irmãos, ao longo desses 20 anos de relacionamento com uma esposa, percebemos que essa comunicação, quando ela é gentil, ela é doce, ela transmite ou desvia qualquer ira. Eu lembro uma vez, já na nossa crise, né, na primeira crise de casamento, eu cheguei para minha esposa e falei assim: por que você não vai embora daqui? Sabe o que ela fez? Ela olhou para mim com uma cara, um rosto de uma ternura tão grande. E de uma forma gentil ela falou assim: o meu marido não está falando isso. Porque o meu marido não falaria isso. Amados irmãos, como aquilo fez eu... O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? E naquela mesma hora eu baixei a guarda, pensei, refleti e disse: me desculpa, amor. Muitas vezes temos uma palavra ríspida dos nossos filhos diante de nós. Não vou fazer, isso é chato. E em vez de trazer uma palavra doce e gentil, nós chegamos e colocamos mais fogo. É mesmo, você não presta também, e você não é isso, você é aquilo. E acabamos, em vez de ser uma palavra gentil, uma palavra doce, agimos com mais rispidez e acrescentamos mais ira ao cenário. Eu não estou dizendo para que você não seja firme, mas ser firme e gentil é diferente de ser estúpido e agressivo. Um exemplo claro. Imagine o seu filho que chega perto de você e diz: ora droga, né?
essa matéria não presta, eu não vou estudar mais. E chega perto de você e diz, eu não vou estudar mais. Você pode achar que aquela afronta é contra você e de uma maneira ríspida, você diz assim, cala a boca, você vai estudar sim, porque eu acho que você é isso, é aquilo, aquilo outro. Volta lá agora, seu não sei o quê. Percebe? O menino já está irado e já está com furor, ele chega perto de você para evidenciar toda essa ira, mas você, mais uma palavra ríspida. É diferente de ser firme. Depois de uma palavra dessa, dizendo que não quer fazer a tarefa, você assim, ô filho, antes de mais nada, alguma coisa deve estar acontecendo com você. Acalme o seu coração. Eu quero te dizer que não há nada impossível para Deus. E aí você vai assim, poxa, pastor, e ter isso? Não há nada. Então, confie no Senhor. Ore. Vamos ver lá se você consegue fazer a tarefa. E se mesmo assim, não, pai, mas eu não quero fazer a tarefa. Filho, isso não está mais em discussão. Você vai fazer a tarefa. Mais alguma dúvida? Você percebe? Filho, isso não está mais em discussão. Você vai fazer a tarefa. Mais alguma dúvida? Perceba que, antes de mais nada, quando falamos de firmeza, devemos desviar do nosso próprio coração uma frustração e colocar o nosso coração debaixo do temor do Senhor. Diante do furor e da ira, devemos entender que, antes dele ser o meu filho ou a minha filha, ele é o meu irmão em Cristo. E como eu devo tratar o meu irmão em Cristo quando me trata de uma maneira ríspida? Eu devo tratar com toda gentileza e firmeza, debaixo de um amor. E qual é a medida desse amor? Do próprio Cristo. E como ele se revela a nós? Com gentileza, mas com firmeza. Os irmãos percebem? Então, quando você vai agora, aqui uma grande dica. Na próxima vez que seu filho perder a cabeça e falar de uma maneira agressiva com você, ouça e diga, essa agressão não é contra mim. Desvie isso. Olha, se ele está me tratando dessa maneira, ele está me desonrando, mas antes de mais nada, isso é contra ele e Deus. Agora, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ajudá-lo para que ele não possa continuar tropeçando? Perceba, a escolha e cada um será responsável pelas suas escolhas. Mas o que eu posso fazer para que essas escolhas não sejam agravadas na vida do meu filho por causa da minha atitude? Quando você entende assim, você conta até quanto for necessário para que você possa espelhar o amor de Deus. Filho, deixa eu te contar uma coisa. É isso, isso, isso. Não vá por esse caminho. De gentileza. Ele abranda e desvia o furor. Entende? A outra é a linguagem do sábio. Torna atraente o conhecimento. Muitos pais têm problema nessa questão de motivar os seus filhos para estudar, mas apresentam, por exemplo, desafios, né, na escola e são, em vez de trazer prazer ao ensino, eles, na verdade, destroem. E essa comunicação, essa revolta do aprendizado com o professor acaba refletindo nele. Imagine uma criança que odeia matemática, porque tem um professor já que não consegue, de uma maneira plausível, falar o coração do seu filho. Não culpa esse professor, que muitas vezes na sala de aula ele tem que alcançar tantos corações ao mesmo tempo, e aí ele vai no nível da mediocridade. Mediocridade não que ele é medíocre, mas ele vai no nível mais baixo. Muitas vezes o seu filho precisa de mais estímulos, mais exemplos. E aqui, nesse diálogo, quando seu filho começar a perder o diálogo na escola ou com os amigos dentro de casa, restabeleça o diálogo por meio da sabedoria. E a sabedoria, ela adorna o conhecimento. Ela torna o conhecimento atraente. E não a sabedoria diz, realmente eu odeio matemática, eu acho que essa matemática não serve para nada. Não. Traga sabedoria ao ensino da matemática. Esses dias o meu filho, Mateus, de 11 anos, vai completar 12,
e para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Esse ano ele conclui o ensino médio, né, brasileiro, o conteúdo do ensino médio, ele vai continuar, ele está hoje no 7º ano, vai continuar até o 3º na escola convencional, mas ensinando em casa, nós já conseguimos progredir para que ele chegasse já no... Esse semestre ele está concluindo o 2º ano do ensino médio, e no próximo semestre o 3º ano do ensino médio. Mas eu sempre trago para ele exemplos práticos. Olha, quando eu estudei função, né, no primeiro ano do ensino médio, eu disse, para que o x do vértice, o y do vértice, para que essas parábolas? E antes de ensinar parábolas para ele, eu falo sobre o quanto é importante a gente saber se eu vou plantar a quantidade de grãos, quanto eu vou colher, qual é a necessidade de fertilizante, qual é a necessidade de manejar a terra, o cuidado com o solo, como é importante saber de química para fazer esse equilíbrio químico de um solo, como é importante se comunicar bem. Veja, como é importante escrever para que eu possa compartilhar o amor. É muito mais do que sujeito e predicado, objeto direto ou indeterminado. Não, amados irmãos. É muito mais do que voz passiva, é muito mais do que trigonometria, binômios ou polinômios. Devemos entender, amados irmãos, que todas essas ferramentas do conhecimento estão em nossas mãos para ser usados com sabedoria para o louvor da glória de Deus. E nessa comunicação, não devemos ser mais um tolo que despeja sensatez. Seu filho tem que procurar você e se comunicar, porque da sua boca sai sabedoria. Sabe, quando não há sabedoria na boca dos pais, e só mais do mesmo, só há tolice, insensatez, ele ouve tolice, insensatez na escola, e quando chega em casa, para que se comunicar com meu pai? Só vai vir mais uma tolice, mais uma insensatez, e aí não há mais estímulo. É diferente hoje, amados irmãos. O meu pai tem um ensino médio, o homem de Deus, que eu vi na infância lendo uma vez por semana o Novo Testamento, e teve o desafio de perder o pai ainda na adolescência e ajudou a sua mãe a criar os seus irmãos. Mas apesar de todo o meu crescimento intelectual, apesar de toda a minha capacidade de responder a desafios, porque aprendi, né, outra língua, aprendi a me expressar, mas diariamente eu recorro ao meu pai para ele me dar conselhos. Porque eu apresento para ele, pai, eu aprendi isso. Sei que o senhor não aprendeu, mas eu aprendi isso. Eu aprendi também isso. Como é que isso se encaixa, pai? Me dá uma palavra de sabedoria. E sabedoria, amados irmãos, não se adquire na escola. É experiência de vida, é conhecimento de Deus. E como a palavra diz, que a palavra ela é espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E diante disso, um pai, uma mãe cheio da palavra de Deus, ele está apto para, diante de qualquer conhecimento, ele trazer alegria, trazer e tornar o conhecimento atraente. E aí os filhos que não tinham esse canal, eles acabam recorrendo para os pais. Pai, eu sei que o senhor não estudou para o Enem, mas eu quero dizer que tem isso aqui. Qual é a melhor abordagem? Qual é a abordagem mais sábia diante desse desafio? E você vai perceber que haverá sempre diálogo, porque você vai ser visto como um sábio e não como um professor insensato e tolo de história, de matemática. Porque a nossa vida caminha para nos prepararmos para a eternidade e não somente para o 6º ano e não somente para o ensino médio, como eu já falei. Nós não criamos nossos filhos para serem meninos ou meninas que respondem a Deus. Criamos os nossos filhos para serem homens e mulheres que educarão os nossos filhos para o louvor da glória de Deus e contentamento na eternidade para todos sempre. Amém. Que desafiador, mas ao mesmo tempo que alegria, que esperança temos no Senhor. Bem, amados irmãos,
Diante da frustração que pode nos causar a comunicação, tenha uma atitude gentil e branda. Que habite no seu coração a sabedoria, para que seu filho veja você um poço, não de acúmulo de conhecimento, mas de voz de Deus. No verso 3, ainda do capítulo 15, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso representa que, independente do seu diálogo com seu filho, saiba que você prestará contas a Deus. E o que isso tem a ver com a comunicação? Porque se olharmos os nossos filhos como a herança do Senhor, mas essa perspectiva de herança é como alguém que vai prestar contas, entregar, você seguraria mais o freio e não daria tanto ímpeto aos seus desejos tão perversos. Por exemplo, muitos pais, eles educam e disciplinam seus filhos por pura frustração e não pela orientação bíblica. Como um exemplo disso? Imagine uma criança que passa e bate num copo e ele cai, pá, e quebra o copo. Aí você já passa perto da cabeça dele, pá, eu já disse para você não ser tão desastrado. Agora, imagine essa mesma criança que você diz assim, filho, você fez a tarefa? Ah, eu fiz, papai. Agora imagine na última hora que você está preparando a bolsa dele, quando você abre e vê lá a tarefa. Fulano, você não fez a tarefa. Ele diz, ah, mamãe, a senhora perguntou a tarefa, eu pensei que era de ontem. Eu pensei que era da segunda-feira. Aí você, poxa, como ele é articulado. Meu filho é uma pessoa bem articulada. Então, não vou discipliná-lo, não. Veja, amados irmãos, o mesmo filho que derrubou o copo foi disciplinado com uma tapa na cabeça. Mas o mesmo filho que mostra persuasão e astúcia, ele não recebe porque o pai acha interessante a maneira persuasiva com que ele usa a palavra. E como não causou frustração para o pai, não há disciplina. Então, muitos pais disciplinam seus filhos por pura frustração. E eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em compensação, muitos pais não chamam a atenção dos seus filhos quando pecam, independente se aquilo desagrada ou não o teu coração. Nessa perspectiva, muitas vezes o diálogo ele é interrompido porque atitudes pecaminosas, elas são toleradas. E uma pequena mentira se torna, na vida adulta, um homem totalmente persuasivo, manipulador e que pode destruir qualquer comunicação. Por isso, no nome de Jesus, cuidado da maneira como você disciplina o seu filho, qual é a motivação. E espero que saiba que a primeira motivação é, filho, você quebrou o mandamento de Deus. Eu poderia deixar passar, mas o Senhor cobra de mim, para que eu possa te chamar à repreensão e te disciplinar. Seja em vários graus da disciplina, né? Ou um castigo, ou uma varinha no bumbum, uma palmadinha no bumbum. Aí em outros vídeos vamos ver essa gradação da força, até quando na adolescência é a privar ele de algum desejo, né? Não, por causa disso você não vai no final de semana para tal local. Mas essa motivação aí não é por frustração, por obediência. Eu me lembro quando me deparo com os olhos do Senhor estão em todos os lugares, quando eu bati uma palma, não na bundinha do meu filho de 11 anos, ele tinha 5. Ele já tinha desobedecido a terceira vez e eu achava isso um absurdo. Eu, como um pastor, eu não posso deixar uma criança me afrontar desse jeito, eu que sou a autoridade máxima daqui. Então, quando eu vi ele me desafiar pela terceira vez, eu disse, não, eu sou um homem, um pastor, eu não posso permitir isso. Nada, amados irmãos, além de mais nada. E aí eu bati com mais força. E toda vez que eu bato no bumbum, eu falo, vamos agora orar e pedir perdão a Deus. Aí quando eu estava do lado dele, eu já contei, aí ele começa a orar e diz assim, Senhor, me ajuda a não desobedecer mais a papai, eu não quero, me ajuda. E ele chorando. Naquela hora eu comecei a chorar também, irmãos. Dizer, Senhor, tem piedade de mim, porque eu erro tanto e ninguém está vendo, porque eu já sou adulto e sei esconder. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Naquele momento,
a palavra que o Espírito Santo me fez lembrar foi essa. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e observa tanto o bom quanto o mal. Achamos que a ira do Senhor, achamos que prestar contas, tudo isso vai acontecer com aquele que pratica a impiedade, com o homem mau. Mas eu quero dizer que o julgamento do Senhor começará pela sua própria casa, porque de Deus não se zomba. Diante dessa perspectiva, amados irmãos, quando temos uma palavra gentil, onde transformamos mero conhecimento lá fora numa abordagem de sabedoria orientada para a eternidade, matemática não vira só 1 mais 1 é 2, mas muito mais do que isso. Quando temos uma abordagem, quando Deus contempla todas as coisas, então respondemos com amor e não por frustração, somos literalmente como árvore da vida, que dá abrigo, sustento para os nossos filhos, enquanto que a língua enganosa desperta neles um espírito, uma inclinação para o mal ou esmaga em tristezas profundas. Então eu quero dizer para você, quer restaurar essa comunicação com seu filho, ou quer mantê-la de uma maneira nutritiva, ou que você que ainda não tem filho, quer que nunca essa comunicação se destrua, use palavras gentis, faça uma abordagem de sabedoria daquilo que chega na tua casa. Saiba que você prestará contas a Deus e por isso tenha o temor do Senhor, que isso possa te limitar, e que os homens te vejam como aquele que guarda a verdade e encontre em ti abrigo e palavras de sabedoria. Por fim, amados irmãos, uma outra coisa que causa frustrações no casamento, como fonte os filhos, né? Vimos que a primeira é quando vemos os nossos filhos fazerem escolhas espirituais totalmente distintas, né? Mas aprendemos que cada um vai prestar contas a Deus, e na medida que cada um prestará contas a Deus, da minha parte requer que eu não acrescente mais desafios ou problemas aos meus filhos, mas sabendo que cada um tem uma jornada a cumprir. O segundo problema que causa frustração é a comunicação. Então, a partir de mim, eu devo usar palavras gentis e brandas para desviar ira, né? E outros males dessa comunicação. E, por fim, aqui, uma outra fonte de frustração é as preocupações com o futuro, né? Principalmente de ordem financeira. Será que meu filho ele vai conseguir se sustentar? Ou você que tem um filho especial, quem vai cuidar dele quando eu falecer? Ah, Senhor, me preserva. E ficamos preocupados em relação ao futuro. E isso nos causa tremendas angústias. O que será dos meus filhos? Mas uma coisa eu quero te dizer, confie em Deus. Confie nos planos maravilhosos do Senhor. Dentro dessa perspectiva, amadas irmãs, eu não quero dizer que você deve ignorar o problema. Eu sei que você fica ansioso. Eu fico. Eu sempre falo, olha filho, faz isso aqui porque eu não sei como é que você vai sustentar a sua esposa. Não tem coisa que mais me tira do sério, por exemplo, em relação ao casamento, do que a maneira, muitas vezes, negligente que meus filhos se comportam em relação ao conhecimento secular. E eu falo para eles, não, vocês têm tudo. Vocês têm todo o material nas suas mãos. Vão lá. E quando eu falo isso, muitas vezes é motivado. Eu não quero que eles tenham um futuro econômico ruim. Ele não tenha como acudir os meus netos num problema de necessidade econômica. Ou eu não quero que, tipo assim, eles partam para o SUS e vejam pessoas tão queridas esperando na fila de um tratamento. A gente tem essa ansiedade, né, em relação ao futuro dos nossos filhos. Mas muitas vezes esquecemos que mais seguro eles estão em Deus. E diante de tantos desafios que possam assolar o nosso coração de ansiedade e preocupação, o que eu quero desafiar você é de como você deixa de lado essa ansiedade. Então acesse sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Que diz assim, né? Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas
diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A maneira ordinária que Deus estabeleceu para que possamos descarregar a nossa ansiedade é oração. Ah, pastor, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, é por isso que eu não oro. Mas eu quero dizer, saber que Deus conhece todas as coisas não é suficiente, não é porque o seu conhecimento não é suficiente. É porque ele estabeleceu que o modo para deixar o coração mais tranquilo e confiante é a oração. O mesmo Deus que estabeleceu a bênção, ele estabeleceu o caminho até essa bênção. Os irmãos entendem isso? Percebem que, por mais que você conte, faça respiração, uma atividade física, tome um antidepressivo, né? Visite um bom psiquiatra, seja acompanhado por um psicólogo, uma coisa é certa, amados irmãos. A maneira ordinária para fazer o nosso coração descansar é por meio da oração e súplica, verbalizando a Deus o que precisamos. Isso não é por causa dele, é por causa de nós. Nós precisamos dialogar com Deus de forma audível. Nós precisamos declarar a Deus as nossas maiores necessidades e suplicar dele soluções. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para o que você deve fazer para deixar a ansiedade. Primeiro, volte a orar. Volte a declarar ao Senhor todas as suas preocupações. Diante disso, você vai perceber que, ao se levantar, algo diferente vai acontecer. E a primeira coisa que já aconteceu com a minha vida é confiar em Deus. Lembrar que os nossos filhos terão uma jornada maravilhosa. Não porque é eu que vou determinar, porque Ele escreveu, né, o livro da nossa vida, antes mesmo de qualquer um tivesse sido realizado. Se o Senhor ele é o escritor da minha vida, eu confio plenamente que todos os desafios são milimetricamente, né? Perdão que a garganta ficou seca, né? Eles são cuidadosamente planejados. O que há de temer? O que há de temer? Dentro dessa perspectiva, amado irmão, abra a sua Bíblia em João capítulo 10, verso 27 a 29. João capítulo 10, isso mesmo. Abra sua Bíblia ou acesse. João capítulo 10, do verso 27 a 29. Eu vou ler na tradução Nova Versão Transformadora, certo? Pronto, vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois o meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém, preste bem atenção, ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Ninguém. Amados irmãos, não há confiança maior do que saber que os nossos filhos estão seguros na mão de Deus. É como realmente aquele pai que quando, o menino está chorando, né? Mas é quando ele passa, amor, ele está chorando, mas você vê que está nos braços da mãe. E aí eu escuto muito, não, ele está chorando, mas a mãe já está com ele. Ele está assim, mas a mãe já está sabendo. Ele está assim, mas ele já está bem aconchegado. Amados irmãos, devemos entender e trazer para a nossa alma esse descanso. Isso está acontecendo com ele, mas o Senhor está com ele. Isso vai causar frustrações no meu filho, né? Ou ele vai ficar muito triste. Mas uma coisa é certa, o Senhor restaura e vai trazer a alegria ao coração do meu filho. É saber, o seu filho está passando por dificuldades financeiras. Mas uma coisa é certa, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O meu filho, ele soube de uma doença grave. Mas eu quero saber o seguinte, que do Senhor pertence a cura. E basta uma palavra dele para que tudo se transforme. Veja, amados irmãos, o quanto essa confiança em Deus afasta de nós
essas preocupações com o futuro dos nossos filhos. Eu me lembro quando fui levar ao meu filho do meio, o Caleb, que hoje tem 8 anos, fomos para uma consulta normal, de 4 anos de idade, fui levá-lo, né? O Caleb sempre foi um menino assim, muito caladinho, mas bem esperto, sabe? E quando ele chegou lá no médico, o pessoal começou a apertar nele, apertou na região do tórax, né? Na barriga. Aí a pediatra olhou, fez uma cara feia, chamou a outra, depois chamou a outra. Daqui a pouco tinham 4 a 6 pessoas dentro da sala. O que aconteceu? Ela passou uma tomografia completa da região, né? Ali da região da barriga, do abdômen. E disse, não, doutora, mas fale, eu tô muito preocupado agora. Isso, ó, pai, isso aqui é só uma abordagem clínica, né? Diante de um diagnóstico de 6 médicos diferentes, o seu filho, ele apresenta, né, fisicamente que ele está com um tumor. Então, o senhor vai ter que ir para casa, fazer esses exames para a gente confirmar e depois fazer uma biópsia. Irmãos, eu vou dizer para você, se chegar com um filho saudável e vai fazer apenas um check-up e sai de lá com o diagnóstico de um futuro câncer, é, é de jogar assim os seus projetos no chão, porque naquele período eu estava, me lembro como hoje, fazendo alguns trabalhos da universidade, da faculdade de teologia. E eu tinha que entregar um trabalho muito difícil, né, de coletas de informações naquele mesmo mês. Abri meu coração com um dos pastores que falou assim, olha, a coisa mais importante agora é você terminar esse trabalho. Esse foi meu orientador. Um outro pastor chegou e disse assim, eu sei que você está sofrendo e é um grande desafio lidar com um diagnóstico tão, né, sério como esse. Mas confie em Deus, vá fazer o exame e, acima de todas as coisas, o seu filho está nas mãos de Deus. Confie nisso. Irmãos, após uma semana orando, porque a gente marcou, ia demorar uma semana para o exame, eu saí daquilo e orei, e peguei firmemente com essa palavra, colocando diante do Senhor, com orações, pedindo para que o Senhor pudesse curá-lo, eu me preparar para o diagnóstico, né? Mas essa palavra entrou muito firme em meu coração. O meu filho está seguro em tuas mãos. O meu filho, ele te seguirá. Dentro dessa perspectiva, amados irmãos, quando fizemos o exame, para o louvor da glória de Deus, não foi detectado nada. E ao voltarmos para o pediatra, ela falou que, do jeito que apareceu o exame, que era apenas um nódulo de gordura, que é normal, e que ao longo da vida isso ia se dissolver. Hoje, o Caleb está com 8 anos de idade, alfabetizado em casa aos 5 anos, e tem impressionado o pessoal na escola. Voltou da pandemia como o único garoto que lê. Veja que coisa interessante, amados irmãos. Uma coisa que causou tanto desconforto, mas ao confiar no Senhor, me trouxe tão contentamento. E hoje eu percebo por que ele passou por isso. Para que eu pudesse falar para você, independente do quadro, o Senhor está no barco e basta uma palavra dele, para que tudo se acalme. E diante da calmaria você confesse verdadeiramente quem é esse, que até o mar e o vento os obedecem. Que Deus te abençoe, guarde bem isso no seu coração. Saiba que as escolhas da vida do seu filho em relação às coisas espirituais, cada um será responsável por si. Cabe a você responder diante dessas escolhas, não ser mais um elemento de tropeço. Continue orando, confiando, não perca a fé no Senhor, que Ele fará novas todas as coisas, porque agindo Ele, quem impedirá? O próprio Jó, no final da sua jornada, diz, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que você viva a jornada de viver com Deus, para Deus, apesar de nós. Porque resolvemos dizer não para mim, e sim para nós, para esse grande projeto que é o casamento e a criação de filhos e o crescimento mútuo. Que Deus nos abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vamos orar, finalizando esse momento? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa palavra de encorajamento.
Muito obrigado, Senhor, porque não estamos sós e reconhecemos que todos esses desafios serão para mostrar que há um Deus em Israel e que essa grande aventura da vida, o Senhor reina do início ao fim. Graças te damos pelo teu consolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe, que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Por isso, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe no grupo do WhatsApp e faça com que essa comunidade cresça, porque juntos somos fortes para o louvor da glória de Deus. Um grande abraço a todos e que Deus te abençoe.